Na aula de hoje, eu vou mostrar para você uma proposta de financiamento de construção de R$ 500 mil. E eu vou apresentar aqui todos os detalhes, qual é o perfil desse cliente, como é que foi feito o lançamento, quais são os custos desse projeto, lucro, tudo ali bem detalhado. Então vamos lá, direto ao assunto, fica comigo aqui até o final da aula que tem bastante conteúdo. Aqui eu tenho a minha planilha de viabilidade, que eu disponibilizo aqui para vocês, alunos do curso, que é totalmente automatizada, que vai acelerar aí diversas etapas do seu financiamento de construção. Esse projeto, ele se trata de um lançamento. Eu sempre falo aqui, volto a bater na tecla, que a melhor forma de vocês fazer captação de clientes no mercado de financiamento de construção é através de lançamento. Claro que o lançamento ele funciona de forma espetacular ali no público popular, econômico, no médio padrão. Eu digo assim que umas casas até 500, 600 mil dá para você trabalhar com lançamento. A partir de 600, 700 mil já é algo mais personalizado, já são clientes que têm renda maiores e aí o lançamento não funciona tão bem. Mas esses lançamentos aqui no popular, no médio, no econômico, ele ajuda também a captar clientes de alto padrão, porque você tem mais visibilidade, os clientes com rendas maiores, que querem construir alto padrão, casas de 800, 1 milhão, vão te procurar. Então, o lançamento é uma das melhores formas. Eu sempre falo, não fique esperando o cliente bater na porta, que o cliente não vai vir. Quando você faz um lançamento, é como se você estivesse vendendo um imóvel pronto. O cliente consegue visualizar como vai ser a casa dele, e no lançamento a gente já tem também já uma proposta, uma sugestão de bairro. Então, tem aulas aqui no treinamento que eu falo muito sobre esses lançamentos. Então, eu fiz o lançamento ali com base no estudo de viabilidade, eu faço um estudo de viabilidade para ver qual que é o perfil ali do cliente, naquele bairro que eu quero trabalhar. E esse lançamento com proposta de R$ 500 mil, eu precisaria captar clientes com rendas ali acima de 16 mil para financiar os 80%, tá? Esse perfil de cliente. Lá no estudo de viabilidade identificou que tinha esse perfil de clientes com renda de 16, 17 mil. É um bairro que tem muitos servidores públicos que se encaixa aqui nesse perfil. Eu não trouxe aqui imagens do projeto porque esse cliente ele é um servidor público de um órgão na justiça e foi uma solicitação dele que não divulgasse o projeto dele nem nas nossas páginas da consultora, nem na página pessoal, porque ele é meio que reservado. Esse pessoal que trabalha aí com servidor público na área judicial, a gente já atendeu os clientes nesse mesmo perfil, juízes, oficial de justiça, promotores, e eles têm essa característica em comum, é uma característica comum entre eles. Então nós não trazemos aqui imagens do projeto, tanto é que o projeto que nós lançamos, nós fizemos todos os projetos, fizemos orçamento, ele foi todo personalizado, justamente para mudar aquela ideia. Por exemplo, que a gente já tinha lançado o projeto nas nossas redes sociais, e aí o cliente fez essa exigência, que ele queria um projeto todo diferente. E também a gente já oferece a personalização, independente que o cliente solicitasse ou não. É uma das grandes vantagens do financiamento de construção que eu sempre falo com vocês, tá? Então, nós identificamos esse perfil de clientes, fizemos todos os projetos, fizemos orçamento da obra, orçamento mesmo executivo, não é nada de orçamento paramétrico, orçamento detalhado para fazer o lançamento. Com base nesse orçamento, nos projetos, nós sabemos que a proposta, nós tínhamos que captar clientes que conseguiria na Caixa um crédito de R$ 500 mil, uma proposta de R$ 500 mil, que aí automaticamente a Caixa vai financiar 80%, R$ 400 mil. O cliente que nós captamos foi esse cliente aqui, ó, com renda de, deixa eu abrir a planilha aqui, com renda aqui de, vou colocar a renda dele aqui foi R$ 16 mil, tá? O cliente que nós fizemos a captação. Proposta de 500 mil, ele tinha saldo no FGTS, aí a Caixa financiou 400 mil, valor de entrada 100 mil, mas ele tem aqui 50 mil de FGTS que pode ser utilizado.
Aqui as prestações no saque, 4.600. As prestações aqui no price, um pouco mais baixo. Aqui tem todo o detalhamento da simulação que eu já mostrei para vocês. E vou deixar também essa planilha disponível aqui nos downloads da aula. Daí, a partir da simulação, fizemos a simulação, isso aqui já é simulação mais aprovação de crédito. É muito importante vocês entenderem isso aí. Às vezes a simulação dá uma coisa e a análise de crédito, a aprovação de crédito dá outra coisa um pouco diferente. Então, a simulação, como o próprio nome já diz, é uma simulação. Interessante é a análise de crédito. Esse cliente ele ficou nas mesmas condições, ele foi aprovado nas mesmas condições da simulação. Identifiquei todos os custos do financiamento. Esse financiamento aqui ele terá como custo para o cliente R$38.000, tá? Isso é importante você passar isso para o cliente, R$38.000. Está considerando aqui os custos imediatos, assinaturas e após a assinatura do contrato, durante a obra, a conclusão da obra, tudo de forma detalhada. Aqui o juros de obras e INCC. Vale ressaltar que essa obra aqui nós vamos fechamos ela através de empreitada por preço global. Essa obra já está em execução. Eu acredito que nos próximos 2 meses nós estamos finalizando entregando essa obra para o cliente, finalizando toda a parte de obra, toda a parte de documentação. Então, os custos do financiamento, temos aqui a viabilidade aqui com base na proposta. Essa proposta foi de R$500.000, o valor do terreno R$65.000. O cliente conseguiu na Caixa R$400.000 de financiamento. O nosso orçamento, nós conseguimos vender essa obra para o cliente por R$404.000. R$404.000 mais 65 do terreno vai dar o quê? 469 mil. Isso mesmo. Então, ainda está faltando aí para chegar na proposta o quê? R$31.000, que nós foi uma estratégia de lançamento, nós colocamos R$31 de folga para que o cliente tenha dinheiro para cobrir os gastos, esses gastos aqui do financiamento, tá? Então o aporte dele aqui vai ser menor. Então, o nosso valor de venda é R$404.000, mais preço do terreno, o cliente vai pagar aqui no final R$469 mil. Mas ele tem uma proposta de R$500 mil. Tem 50 mil, ele daria entrada de 100 mil. Mas agora essa entrada diminuiu para quanto? R$69.000. Porque a nossa proposta aprovada na Caixa é de R$500.000. É assim que às vezes acontece o financiamento sem entrada. Tem estratégia que vocês conseguem financiamento sem entrada, tá? E aí, então ele precisaria da entrada de 100 mil, só que nós fazemos essa obra mais barata. Nós fizemos o orçamento ali e a gente conseguiu comercializar essa obra por 404 mil. Se fosse a proposta fechada, nós ia vender a obra para ele por quanto? 435 mil, mais 65 mil do terreno ia fechar R$500.000. Então ele teria de entrada 100 mil, baixou para 69 mil e ele tem 50 mil de FGTS, então baixou para 19 mil. Só que ele tem aqui o valor do custo do financiamento, não é só a entrada. E aí, eu detalhei aqui todo, essa obra ela tem de custo direto para minha construtora 293 mil. Apliquei um BDI aqui em torno de 38%, tá? BDI de 38%. Essa obra ela foi sendo comercializada por 404 mil. Cláudio, a minha realidade aqui eu preciso de um BDI maior. Não tem problema. O BDI quem define é você. O BDI é interno. Você não precisa informar a BDI que você aplicou para o cliente. O BDI é interno para levantar seus custos. Tem obra que eu tenho BDI de 45%. Tá tudo bem. Depende da realidade de cada construtora. Tá? Depende da realidade de cada construtora. Às vezes a construtora está com faturamento alto, ela está numa alíquota maior. Então, isso aí vai variar de empresa para empresa. Aqui essa planilha já me dá todo o custo aqui detalhado do que o meu cliente precisa aportar. O meu cliente ele vai precisar aportar de recurso próprio nessa obra R$58 mil de recurso próprio, contratando a nossa consultora empreitada por preço global. Se o meu cliente se nós formos tivéssemos sido contratados por administração, essa obra
sairia para o meu cliente por 424 mil reais. Às vezes você fica aí no, o cliente não tem entrada. Depende da estratégia correta que você vai utilizar. Nessa obra, talvez o cliente não tivesse entrada, não tivesse saldo no FGTS. Aqui, lógico, já está utilizando, está considerando que o saldo no FGTS, ele faria a obra por 424 mil reais, contratando a administração. Contratando um responsável técnico, eu já mostrei para vocês aqui em aulas como funciona, meu cliente faria essa obra por 398 mil reais. O responsável técnico não ia participar da gestão da obra. Então, aqui, implantado por preço global, o aporte do meu cliente vai ser 58 mil reais. Claro que eu fiz todo um levantamento de custo para chegar até aqui. Como é obra via implementada por preço global, a construtora, nós como construtora, temos que garantir esse valor, nós temos que entregar esse valor. O INCC eu já considerei aqui. Pode ter uma variação para mais ou para menos se o INCC baixar, tá? Ou aumentar, que é uma previsão que a gente fez lá no início quando fechamos a obra. Certo, pessoal? Então, que essa obra aqui eu já detalhei aqui todos os custos, custo com corretagem. A gente fez o lançamento e colocou na mão do corretor, foi o corretor que trouxe esse cliente para nós, tá? Então, aqui eu já coloquei o custo da corretagem, que é em cima do valor de venda da obra, 404 mil. Custo de administração central, impostos, alíquota aqui de 8,43, tem aula, tem curso aqui no treinamento, ensinando vocês a calcular essas alíquotas, tá? Eu não vou falar aqui. Despesas financeiras, caso ocorra algum imprevisto, a gente precisa utilizar recursos de terceiros, de banco ou de alguma coisa do tipo, eu considero aqui também. Claro que uma boa estratégia, você sabendo trabalhar realmente com financiamento, você vai fazer uma planilha PCI, vai fazer com que o dinheiro que você está recebendo ali, o aporte mensal, dá para você tocar a obra tranquilamente. Taxa de risco, é bom você colocar, às vezes o serviço tem que ter um retrabalho dentro da obra, quando você entrega a obra tem alguma coisa que precisa ser pós-obra, é muito comum acontecer pós-obra, tá? Às vezes a gente deixa uma verba reservada, um telhado que foi feito mal feito, por mais que você zela pela qualidade, eu sempre falo, vocês têm que evitar no máximo pós-obra, mas é normal, às vezes, uma pintura, alguma coisa lá que não ficou bom. Coisas baratas que, às vezes, com R$1.000, R$1.500, você consegue resolver. Um piso lá que deu um problema, só troca de piso. Claro que eu sempre recomendo, diminua o máximo possível pós-obra, porque, às vezes, você fazer uma obra de qualquer jeito, não prezar pela qualidade. Quando você entregar aquela obra, vai ter muito pós-obra e pode consumir todo o seu lucro. Então, fique muito atento ao pós-obra. Então, a taxa de risco é que o lucro dessa obra, essa obra está me dando mais ou menos 45 mil reais de lucro. Tá? Aqui é a taxa de administração. Se você é uma empresa que está começando agora, você mesmo é engenheiro da empresa, tem um escritório enxuto ali, essa taxa de administração, mais esse lucro aqui de 45 mil reais, 62 mil reais, vai ser teoricamente o lucro da sua obra. Claro que você vai tirar aqui os custos para cobrir ali os custos com carro, algo do tipo. Escritório não tem necessidade. Eu falo aqui com vocês. Hoje, depois do digital, aí você atende cliente via telefone, videoconferência, então não tem necessidade nenhuma de você ter um escritório físico. Você pode ter um home office na sua casa. Claro que se você estiver em outro patamar, uma empresa grande, já está com mais obras, aí sim, tudo bem de vocês terem o escritório. Aqui mais abaixo, eu tenho aqui os custos, as despesas que você vai ter em uma pequena construtora, para manter essa consultora mensal, que é em torno de 20 mil reais. Então, essa obra aqui, ela dando 65 mil, você precisa aí de 4 obras dessa no ano para cobrir esses custos aqui de 240 mil. Isso eu estou falando para quem é CNPJ. É muito comum você que está iniciando, pegando ali as primeiras obras, está trabalhando na pessoa física e você já economiza aqui, ó. Esse alíquota de imposto aqui é lucro no seu bolso. Tá? Então, em vez de 65 mil, essa obra já está dando 100 mil reais. Você não vai ter todas essas despesas que eu listei aqui com contabilidade, gestão de rede social, CREA, CNPJ, então é muito mais lucrativo. Eu digo que se você está iniciando agora, se você fazer 2 obras dessa por ano, você vai conseguir aí tranquilamente um salário aí de 10 a 15 mil reais. Para quem está iniciando, 2 obras por ano sem CNPJ, sem ser CNPJ. Aqui eu tenho aqui considerado aqui que esse engenheiro, esse arquiteto, ele vai ter um salário aqui de 10 mil por mês sendo CNPJ, tá? Que talvez já é o seu 2º ano de empresa.
Quer ter um salário de 10 mil por mês? Vai trabalhar com CNPJ? Faça 4 obras desse porte aqui ao ano. 10 mil por mês, tranquilamente você vai ter. É pessoa física, está iniciando? Faça o quê? 2 obras dessas por ano, empreitada por preço global, e você consegue ter esse salário que apresentei para vocês. Tá, pessoal? Então aqui tem mais detalhe aqui sobre essa obra, planilha PCI, juros de obra calculado aqui, NCC, tudo de forma automatizada aqui na planilha, com poucos dados já me dá esses resultados. Claro que essa obra aqui, a planilha PCI dela originou a partir de um orçamento completo. Como eu falei, quando eu vou fazer o lançamento, eu faço todo o projeto, faço o orçamento, faço de forma detalhada. O cliente que nós captamos, principalmente aqui no médio padrão, nós vamos adaptando, personalizando. Às vezes nós fazemos o lançamento de uma proposta de 500 mil, mas o cliente que nós captamos tem capacidade financeira de uma proposta de 700 mil, quer melhorar o projeto, quer colocar piscina, quer ter mais suítes no projeto. E isso aí a gente vai adaptando com o tempo. O orçamento não necessariamente é aquele projeto que saiu, tem que seguir aqui. Quando eu estou trabalhando com Minha Casa Minha Vida, geralmente o projeto muda pouco, como o Minha Casa Minha Vida é mais limitado. Se eu sei que aquela cidade tem um teto X e o terreno custa X, a casa não vai ter muita variação de área. O que o cliente pode escolher? Uma sala menor, um quarto maior, ou vice-versa. Eu prefiro um quarto menor e a sala maior. O que acontece muito aqui, eu tenho exemplos disso aqui. Mas no médio padrão, ainda mais esse médio aqui de uma proposta de 500 mil, já é um médio mais avançado. Tem muitas personalizações. Às vezes a gente lança algo de 600 mil, captamos um cliente que tem capacidade de financiamento de 900 mil e aquele projeto de lançamento não tem mais nada a ver com aquilo. Então isso acontece bastante. Tá bom, pessoal? Foque bastante nos custos. Foque bastante nos custos, porque essa obra aconteceu algo interessante. Teve um cliente que se demonstrou interesse para o projeto, a gente falou que esse projeto era 400 mil reais. Aí ele falou assim, mas o engenheiro X falou que essa casa eu não gasto nem 300 mil para fazer. Ou ele faz para mim pelos 300 mil, algo do tipo. Eu falei, tudo bem, 300 mil talvez seja o custo direto desse engenheiro. Mas aí tem o BDI. O que vem considerando o BDI? Eu tenho despesas com carro, despesas com gasolina para acompanhar a sua obra. Eu tenho uma alíquota de imposto entre 8% a 10%. Tá? Eu tenho CREA, que eu CNPJ, CREA pessoa física que eu pago todo ano, que tem que ser diluído nessa obra. Eu tenho um alvará de funcionamento. Então, tem que se atentar nos custos. Não pegue obra por pegar. Tá? Não pegue obra por pegar. Calcule. Nem toda obra vai ser lucrativa. Às vezes a gente analisa ali 5 clientes para fechar uma proposta. É muito comum quem está iniciando nesse mercado querer adaptar o projeto muito ao cliente. O cliente não tem entrada. Vamos adaptar um projeto aqui sem entrada. O cliente, a viabilidade da caixa está dando uma casa de 130, vou baixar aqui para 115, 120 para me conseguir. Não. Calcule seus custos, pessoal. Obra é para dar lucro. Obra é para dar lucro, não é algo, principalmente na administração empreitada por preço global, não é algo simples. Você tem que liderar a equipe, você tem que fazer compra, você tem a responsabilidade técnica sobre a obra. Se dá um problema naquela obra, o cliente vai te procurar. Tá? Então, a obra precisa dar lucro. Bom? Me diz o que é que vocês acharam da aula aqui. Essa planilha aqui eu vou deixar disponível aqui abaixo, aqui nos arquivos da aula. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o nosso suporte. Até a próxima aula.